Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre jogo entre Palmeiras e LDU pela Copa Libertadores. O Palmeiras perde por 3-0, para o LDU. E vamos falar da escalação do Verdão contra a equipe do LDU. Vamos lá. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Emiliano Martinez, Rafael Veiga, Andrés Pereira, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes, certo? O lance do jogo, primeiramente falando, o Palmeiras entrou totalmente desligado para o jogo, certo? O Palmeiras entrou totalmente apagado no jogo. E as trocas em relação ao jogo contra o Flamengo também foi ponto crucial para algumas partes da torcida reclamar, no caso. Principalmente a gente for falar as trocas que envolvem, por exemplo, o Emiliano Martinez. Ele não conseguiu jogar um jogo que se espera em questão de marcação. Rafael Veiga estava muito apagado, certo? E no caso do Andrés Pereira, ele jogando como segundo volante, ele estava muito, digamos, isolado na questão de marcação. Ele marcou sozinho, literalmente, com a companhia da equipe, por exemplo, do Emiliano Martinez. Rafael Veiga não conseguiu acompanhar na questão defensiva. E a parte do Andrés Pereira no meio campo de marcação e Emiliano Martinez com os jogadores avançados como Veiga, Anderson, Roque, mais para frente, estava totalmente distanciado. As pessoas estão falando, principalmente do Carlos Miguel tomar os 6 gols. Na minha opinião, o Carlos Miguel não teve culpa em nenhuma das lances, dos gols que ele tomou. Você pode chegar a falar, a questão, de que o Carlos Miguel poderia ter evitado, de certa forma, o gol, fazer umas defesas impossíveis, como o Everton fez em algum momento, Marcos fez em algum momento. Isso é outra questão, mas que ele não teve responsabilidade nenhuma dos gols que ele tomou, não teve, Inclusive, Carlos Miguel foi responsável também, já teve um chance no avanço pela esquerda. O Carlos Miguel defende a batida da grande área, do chute colocado, do Villamil. Aos 5 minutos, Villamil bate, o Carlos Miguel defende, Poderia ter sido 1-0, já o Carlos Miguel impede aos 5 minutos. Aí teve cabeçada para fora, do Quiñones, que foi para fora aos 6 minutos, O LDU entrou 100% de foco, concentração, e Palmeiras entrou apagado, Você pode falar de fator altitude, Muitos falam, qual é o exemplo da diferença da altitude de La Paz, da equipe do Bolívar, e a altitude do Quito, do LDU? A diferença é que da La Paz, os jogadores sentem fisicamente, os jogadores têm dificuldade de respirar. Na questão de altitude do Quito, talvez a respiração também, e talvez a questão de velocidade do jogo. Em questão da vantagem dos jogadores, se sentir um pouco melhor, principalmente as equipes que estão acostumadas a isso, Então você pode ver nos primeiros minutos, o LDU estava muito focado. Aos 8 minutos, Quiñones chuta, de novo Carlos Miguel defendendo, poder ter sido já 2-0. E Palmeiras ainda continua apagado, A decisão do Abel Ferreira de colocar
O Veiga, que é um jogador bicampeão da Libertadores pela equipe, sendo importante, fazendo gol na final, cascudos, jogando várias decisões, né? A questão de colocar Kelvin, porque Kelvin jogou em vários jogos melhor que o Giai, né? E questão ofensivamente ele é importante, mas na minha opinião, não querendo ser engenheiro da obra pronta, colocar o Giai, ele é melhor defensivamente. Você está jogando fora de casa, o ideal seria colocar Giai. Veiga, talvez você colocar Moreno, que é um jogador de marcação, já que Evangelista está machucado. Então a ideia seria praticamente essa, né? E você tem bola pela esquerda, né? O Quiñones cruza, né? E o Villanil faz 1-0 aos 16 minutos. Nada ao que fazer o Carlos Miguel, né? Bola difícil. Ele antecipa a jogada na frente do Piquerez e do Murilo, né? O Murilo também é um jogador muito bem na marcação, porque existia uma grande crítica ao Fuchs. Então o chute colocado, que faz 1-0. O Palmeiras ainda estava apagado no primeiro tempo, tranquilamente poderia ter tomado 5, né? Então teve um pênalti, né? O chute do Quiñones que desvia do Andrés Pereira. Eu, se fosse juiz, não marcaria esse pênalti, porque o braço, você está braço colado, né? E pelas costas ainda, né? Se defendendo de um possível, né, desvio. Mas pela regra é clara, né? Qualquer bola desviada na mão é pênalti. Então o chute, a cobrança bem feita, né, no pênalti. Azul Caray faz 2-0 pro LDU, né? O Carlos Miguel até acertou o canto, mas o chute foi bem colocado. O LDU vence por 2-0 aos 27 minutos do primeiro tempo, né? A esse ponto existe um baque dos palmeirenses, acreditando que poderia ter o possível goleada histórica, né? Mas o Veiga deu um grande passe para o Vitor Roque e a defesaça do Domingues também defendeu vários lances. Palmeiras poderia ter feito um gol no mínimo, porque teve várias chances teve. O Vitor Roque teve bola e o Domingues defendeu. O Domingues teve uma grande noite inspirada. E agora a mesma jogada do primeiro gol. Agora pela direita, Brian Ramírez escapa na marcação, cruza ao meio, Villamil de novo faz o 3-0, né? A equipe do Thiago Nunes, olha só que coisa, o Thiago Nunes fez um trabalho excelente pelo Atlético Paranaense. No Grêmio não foi bem, no Corinthians não foi bem, Botafogo não foi bem e no Ceará não foi bem. Botafogo também, a parte de decisão pelo título, não conseguiu arrumar a equipe pós saída do Luiz Castro, né? Então o Thiago Nunes está se encontrando, vencendo as equipes extremamente competitivas como São Paulo, como Botafogo, empatou contra o Flamengo, foi primeiro do grupo do Flamengo, certo? Então Thiago Nunes vem fazendo um grande trabalho de uma maneira eficiente, né? A ideia de jogo dele pelo Atlético Paranaense, que foi o único trabalho bem sucedido dele pelo futebol brasileiro, que é onde uma equipe de posse. No entanto, no LDU ele aposta muito na velocidade pelos lados, até pela característica dos jogadores, e também de ser um time mais vertical, de um jogo bem direto e rápido, de uma velocidade, e jogadores volantes encostando ao meio, podendo finalizar o jogo pelas pontas, que aconteceu no primeiro e terceiro gol, jogando pelos lados, e os jogadores no meio campo finalizando, que é o caso do Villamil. Palmeiras acordou um pouco o segundo tempo. As entradas, né, no caso do Giai para arrumar pela direita, para poder marcar o Ramírez, né, que estava deitando sobre Kelvin. Kelvin é um jogador muito bom,
ofensivamente, mas na questão defensiva o Jai é melhor, né? O Jai não tem feito bons jogos nos 2 últimos jogos, mas tentou a questão de poder arrumar a equipe, né, do Palmeiras. Martinez sai para a entrada do Alan. O Alan é um jogador que muitos palmeirenses já pedindo titular, porque quando ele entra, sempre ele consegue fazer com as velocidades jogadas individuais dele, certo? Ramon Sosa entra no lugar do Veiga. Sosa teve chance do gol e Jefté no lugar do Felipe Anderson para poder recompor esses lados do Quinones e do Ramírez pelos lados que o LDU deitou, rolou no primeiro tempo. No primeiro tempo o LDU poderia ter feito o gol. Eu não sei se 3-0 é suficiente para eliminar o Palmeiras, porque desse Palmeiras eu não duvido nunca, principalmente da era Abel Ferreira. Virou jogos incríveis contra o São Paulo em Campeonato Paulista, perdendo de 3-0 ou 3-1. Virou o jogo vencendo de 4-0. Venceu contra o próprio São Paulo, perdendo de 2-0. Contra Del Valle, se não me engano foi essa temporada, perdendo de 1-0 ou 2-0. Virou o jogo na altitude, né? Virou o jogo contra Botafogo, né? Então, Palmeiras do Abel já virou vários jogos. Se não me engano, tem vários jogos, ainda mais que eu não citei, né? Por isso que é taxado pela grande torcida alviverde de uma time da virada. Eu não sei se 3-0 é suficiente para você eliminar uma equipe desse, né? E Palmeiras teve algumas chances de fazer, né, 3-1, e 3-1 era uma vantagem, seria um resultado positivo pelo péssimo primeiro tempo feita pelo Palmeiras. O Palmeiras não pegou um cachorro morto. O Palmeiras pegou uma equipe que venceu 2-0, jogando bem nos 2 jogos contra o São Paulo. Você pode falar dos equatorianos, últimos carrasco do brasileiro, podem ser o Del Valle e agora a LDU, principalmente nessa temporada, né? Então, você pode citar também nessa questão, o segundo tempo, o Palmeiras tentou algumas jogadas, né, pelos cruzamentos longos, com a estatura do Vitor Roque, com Gustavo Gomes subindo em algum momento, com Flaco Lopes também. O Domingues estava inspirado em vários lances. E também teve um Ramon Sosa aos 82, né, bola sozinho com o goleiro. O Domingues, né, era só fazer e o Sosa chuta. O Domingues responde de uma maneira, era para ser 3-1. Grande chance, talvez o maior chance, junto ao lance do Vitor Roque no primeiro tempo do jogo, né? Aí depois teve o lance da expulsão contra o Giai, né? Então, assim, você pode ver que o segundo tempo, o Abel, com as mexidas de colocar o GFT para cobrir o lado esquerdo, de colocar o Jair para cobrir o lado direito, conseguiu ajudar a consistência defensiva. E o Alan, em vários jogos no segundo tempo, ele tem mostrado mudança dos jogos. Bruno Rodrigues não conseguiu mostrar muita coisa. O Ramon Sosa, do segundo tempo que ele entra, tem algumas jogadas com a velocidade e habilidade dele de fazer algo. Teve uma grande chance. A gente pode citar as equipes montadas pelo Abel, né? Eu não sei se é isso que muitos falam. Por exemplo, o Abel, desde 2020, né, a montagem do elenco de Scarpa, Dudu, Rony como falso 9, né, e Veiga. E agora essa equipe depois teve um momento com o Hendrick lá em 2023, né, com Dudu estava machucado, né, e com o Hendrick, né, com o Veiga, né, ganhando aquele brasileiro de uma arrancada espetacular, coisa que o Botafogo estava com mão ao título. E agora, né, agora tem jogadores mais diferentes em qualidade técnica, e é um momento que está tentando se provar jogando com um jogo mais envolvente para brilhar os olhos do torcedor. Você pode ver o melhor do Abel Ferreira nos últimos anos é a defesa consistente, né? E essa temporada, com jogadores como Vitor Roque, Flaco Lopes,
Facundo Torres, né? Você tem também o Ramon Sousa, né? No começo da temporada, o Estevão. Você vê, Palmeiras hoje tem mais time que nos outros anos vencedores que Abel teve, né? E você pode comparar 2 grandes elencos que Palmeiras teve, que foi com Veiga, Scarpa, Dudu e Rony de falso 9, Danilo, e agora, essa temporada. Mas você pode ver que essa temporada, as críticas da torcida são de contra as equipes de G4, que Palmeiras não tem vencido, e os jogos contra a maior rival dessa temporada não foi eficiente e acabou perdendo, né, com crise política do seu principal rival. E nesse caso você pode ver que parece que os problemas defensivos do Palmeiras é um grande problema de uma temporada com jogadores de um futebol um pouco mais envolvente em comparação a outras temporadas, porque outras temporadas Palmeiras fechou a caixa de gasto porque a aposta que Abel pode resolver aconteceu com 2023, surgindo soluções como Hendrick, que fez uma arrancada espetacular do Brasileiro, depois, ano seguinte, com Estevão. Então, o pensamento de apostar na base deu resultado, mas essa temporada o Palmeiras abriu os cofres e fez grandes jogos, né? Goleadas contra Vasco, Juventude, né? Líder de campeonato, tem tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Virada contra o São Paulo, apesar da arbitragem. Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? Então, jogos espetaculares pelo Brasileiro, fazendo 3-0, 4-0, né, contra a Juventude, entre outras equipes. Mas o que aconteceu contra a LDU, podemos ver que talvez a escolha tivesse errado. Não querendo ser engenheiro da obra pronta, Martínez não vinha com essa sequência. O Moreno foi muito criticado pelo jogo que fez contra o Flamengo. Veiga, eu acho que era o momento do jogo de colocar mais jogadores de marcação. E ele tentou arrumar isso no segundo tempo e não tomou mais gol. O Palmeiras tem tudo para poder virar o jogo em casa, já virou vários jogos contra adversários extremamente difíceis. Palmeiras no Copa Libertadores dessa temporada, 10 jogos, venceu 10, perdeu um. Nos 11 jogos ganhou 10, perdeu um. E tem feito alguns jogos de goleadas, 3-0. No Allianz Parque, com apoio da torcida, tudo pode acontecer, né? Com a torcida apoiando, o campo sintético, um campo que sem fator de altitude, tudo pode acontecer. Mas é bem isso. Até o próximo vídeo.